Abra a sua Bíblia, no Salmo 137. Salmo 137. Encontrando o texto, deixe ele aberto, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você. E seria bom se você continuar com o texto aberto, porque nós vamos reler alguns versículos na medida em que formos meditando no texto. Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza do Senhor, diante da profundidade da Tua palavra, de tal forma, sim, Senhor, que é totalmente possível e todos nós já tivemos a experiência de lermos a Tua palavra e não nos sentirmos entendedores dela, não nos sentirmos compreendendo-a. É porque nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para ouvir a Tua voz enquanto nós a lemos. E nós te pedimos para que o Senhor faça isso nessa noite, Deus. Nós vamos ler, vamos refletir sobre ela. Pedimos ao Senhor para que, com poder e graça, o Senhor traga a verdade do Senhor, esse pão, para as nossas mentes, para os nossos corações, Santo Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nos últimos 2 domingos, nós meditamos em Tiago 4:8 e em Oséias 6:3. Aquela primeira mensagem, nós ouvimos o convite de Deus para nós nos aproximarmos dele, com a promessa de que, se nós fizermos isso, ele será recíproco e também se aproximará de nós. E aí depois, no domingo passado, em Oséias 6:3, nós vimos o chamado do Senhor para que, uma vez tendo nos aproximado dele, estando ali diante dele, o desejo que ele tem, o convite que ele nos faz para nós nos dedicarmos a conhecê-lo. E uma vez conhecendo, não ficarmos estacionados, mas nos entregarmos à busca para conhecê-lo cada vez mais. Porque o nosso Deus é fonte de dádivas inesgotáveis, fonte de prazeres, de alegrias indescritíveis e inumeráveis. Então, uma vez nos aproximando desse Deus, tendo aqui em nós, podemos sim olhar para a palavra dele, nos dedicar à vida de oração, desejosos mesmo, de conhecer e conhecer e conhecer mais o Senhor, e passaremos a eternidade desfrutando do conhecimento desse Deus maravilhoso. Se você não estava aqui, essas mensagens ficam lá no nosso canal do YouTube. Todas as pregações de domingo ficam lá. Caso você tenha interesse, pode procurar lá. Isso é catalão. Hoje nós vamos fazer o caminho contrário. No Salmo 137, nós vamos ver como é perigoso para as nossas vidas nos afastarmos do Senhor. A tristeza que vem para uma alma, tristeza essa decorrente do distanciamento de Deus. Salmo 137, versículo 1, aqui o Senhor nos diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores, eles exigiam canções alegres, e dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Aliás, que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. E mais do que isso, que a minha língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. O Israel, lá do Antigo Testamento, isso é fácil de perceber quando nós olhamos
para o livro da Bíblia em que está esse salmo no qual nós estamos meditando. Israel, no Antigo Testamento, ao longo de 5 séculos, eles dedicados desenvolveram assim um incrível talento musical, incrível talento para as artes, principalmente para a música. Tanto é que o maior e talvez o mais lido livro da Bíblia, ele é, na verdade, o Inário de Israel. O livro dos Salmos, aí na sua Bíblia, era o livro de cânticos que Israel usava em várias situações das suas vidas. Ali você tem cânticos de romagem, quando, por exemplo, o israelita estava indo para a casa do Senhor, e aí no caminho eles iam cantando, recitando, ensinando para as crianças e louvando ao Senhor, manifestando a alegria, o prazer que eles estavam sentindo, porque estavam indo adorar o Senhor lá no tabernáculo e depois no templo. Você tinha cânticos de peregrinação, quando, por diversas circunstâncias, eles se viam longe do templo, longe do tabernáculo, e não podiam, então, oferecer um culto pleno a Deus. E eles já tinham experimentado aquilo, e agora não estavam conseguindo fazer aquilo por causa do distanciamento geográfico, e aí eles cantavam aquilo, manifestando assim aquela saudade da alma, aquela saudade no coração, que vontade de poder cantar isso aqui para Deus lá na casa dele. Eles tinham hinos que eles cantavam quando eles estavam indo para a guerra, sabendo que iam ali brigar contra inimigos, na maioria das vezes com exércitos até mais numerosos que o de Israel. Eles então se lembravam de que o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos. E eles então iam ali cantando, o exército marchando, cantando, declarando a confiança deles em Deus, declarando que eles sabiam que todas as vitórias que Israel havia experimentado até ali, eles só obtiveram essas vitórias por causa da mão forte do Senhor em favor deles, e aí eles pediam: Senhor, faça isso mais uma vez, nos conceda a vitória, e iam cantando essas coisas. Salmos que exaltam a beleza da profundidade, a utilidade para a vida da palavra de Deus, salmos, expressando, sim, essa habilidade, esse talento musical daquele povo. A habilidade artística musical de Israel, é óbvio, havia mérito por parte dos músicos, eles aprendiam o instrumento, eles aprendiam a cantar, eles ensaiavam. Os nossos músicos, para nos conduzirem aqui, né, dessa forma tão aprazível ao louvor ao nosso Senhor, eles passaram um bom tempo ensaiando para nos conduzirem aqui agora à noite, como acontece em todos os cultos. Então, sim, existia mérito por parte dos músicos, mas, em maior medida, assim como acontece aqui também, aquela habilidade artística musical de Israel era, na verdade, uma expressão vocacional, dada pelo próprio Deus para aquele povo, a fim de que eles usassem aquelas habilidades artísticas para a glória do Senhor. E para entender isso melhor, o desenvolvimento desse incrível talento musical, vamos nos lembrar brevemente lá das origens de Israel enquanto nação, enquanto povo. Você se lembra, por exemplo, que quando Israel foi formada religiosa, civil, política, econômica e geograficamente pelo próprio Deus, a nação ela foi organizada pelo Senhor em 12 tribos, que eram os descendentes, né, dos 12 filhos do patriarca, Jacó, e depois teve seu nome mudado para Israel. Daí o nome da nação, Israel. E Deus, então, ele separou uma daquelas 12 tribos para que essa tribo, a tribo de... Eu não falei para quê que ele separou? Serviria no culto ao Senhor, a tribo de Levi. E eles, então, essa tribo, ela dedicaria toda a sua vida, todos os seus filhos, toda a sua trajetória aqui no mundo para o culto ao Senhor. Então, enquanto as outras 11 tribos, que
repartem ali o território, e você tem a tribo de José que se torna em duas, você tem a tribo de Manassés que se torna em duas também, geograficamente falando, mas sinteticamente ali, pensando ainda nos patriarcas, enquanto as 11 tribos, elas iam criar gado, cultivar lavouras, promover o comércio, colocar comida na mesa das famílias, construir estradas para favorecer o progresso da nação. Eles iam guerrear, expandir o território, guardar as fronteiras, coisas que se faziam ali no dia a dia e muitas que ainda são feitas. Enquanto as outras 11 tribos estavam cuidando dessas coisas em todo o território geográfico ali de Israel, os descendentes de Levi, eles dedicariam suas vidas por completo para cuidar do culto a Deus e das coisas relacionadas ao culto. Não para eles apenas, mas eles iam ter que servir aquelas outras 11 tribos, levando elas também a adorarem ao Senhor. Mas eles diariamente dedicados àquilo, conforme o Senhor tinha os orientado. Daí você tinha ali na tribo de Levi, por exemplo, pessoas que cuidavam da estrutura do tabernáculo, depois do templo. Lá no primeiro momento, quando ainda não tinha sido construído um templo de tijolos, de pedras, num lugar fixo, você se lembra, o tabernáculo era uma tenda portátil, móvel, que eles montavam e desmontavam e levavam de um lugar para o outro. Tinha levitas que eram dedicados a fazer isso, montar, desmontar, e era um serviço perigoso, porque eles não podiam errar milímetros daquilo que Deus havia estabelecido. O tabernáculo tem que ser montado desta forma, nessa posição, o pôr do sol tem que ficar para um lado, o nascente do outro, e tem que ser assim. Tudo exigia rigor, tudo exigia conhecimento, tudo exigia supervisão, tudo exigia devoção. Eles tinham pessoas que cuidavam da ordem da segurança no templo. Você vê, por exemplo, lá quando Jesus ele está sendo preso no jardim do Getsêmani, dentre aqueles homens que estavam ali com varas, espadas para prender Jesus, tinha levitas, a polícia do templo, a polícia dos judeus, aqueles que cuidavam, os diáconos, que cuidavam da ordem do templo, para que as coisas fossem cumpridas ali dentro do rigor da lei de Deus, para que a palavra do sacerdote, do sumo sacerdote, que deveria dar uma palavra segundo a palavra de Deus, ela fosse mantida e preservada. Você tinha pessoas que dedicavam as suas vidas a estudar, a ensinar e a preservar a lei. Fazer cópias e cópias e cópias com todo rigor, com todo cuidado, para que a palavra de Deus não se perdesse. Os escribas, por exemplo, os mestres em Israel. Você tinha pessoas que iam cuidar dos sacrifícios e das ofertas. Pouquíssimas pessoas podiam entrar no lugar das ofertas, no lugar santo. Só um podia entrar uma vez no ano dentro do Santo dos Santos. Sacerdotes e o sumo sacerdote. Se tinha pessoas que cuidavam dos animais dos sacrifícios, porque se tinha um israelita vindo de outra parte do mundo, ficava difícil para ele trazer um cordeirinho, um bezerro nas costas e viajar 1 mês, 2 meses com aquele animal para apresentá-lo sacrificialmente lá no templo, no culto a Deus. Então, ali você tinha rebanhos criados por levitas e que atendiam às regras estabelecidas por Deus. O israelita vinha de fora, comprava o animal perto do templo, ia lá e oferecia o sacrifício, ia comer a parte ali num churrasco com a sua família, em culto ao Senhor, em adoração ao Senhor. O que os demais israelitas, então, das outras 11 tribos, faziam espalhados em todo o território nacional, os levitas faziam nos locais relacionados ao culto, nos locais relacionados que seriam utilizados para Israel para adorar a Deus. Eles eram os responsáveis, meus irmãos, por conduzir toda a nação de Israel a cultuar a Deus do jeito que estava no coração deles, do jeito que estava nas suas mentes criativas, do jeito que lhes dava alegria, prazer e satisfação. Não, a coisa era muito rigorosa. Eles tinham que ter todo o rigor
de adorar a Deus e levar o povo a adorar a Deus do jeito que Deus disse que tinha que ser. Tanto é que quando nós vemos lá em Deuteronômio 12, e todo o livro do Deuteronômio é uma recapitulação da lei, porque você tem Deus entregando a sua lei lá no começo da peregrinação no deserto. E aí eles passam 40 anos naquele deserto. Aquela primeira geração que recebeu a lei no primeiro momento, Êxodo, Levítico, aquela turma morreu. Então agora você está com uma nova geração que vai entrar na terra prometida e a que mais vai ter que obedecer aquelas leis. Moisés olha e fala, essa turma que vai entrar lá de fato e de verdade, eles não viram a maioria das coisas que Deus fez com a gente no deserto. Eles não estavam lá naquele dia em que eu subi para o Sinai, em que Deus me manteve lá por 40 dias, e eles não viram eu descendo com as 2 tábuas da aliança, e eles estavam ali numa festa, cultuando um bezerro de ouro, eu fiquei muito bravo, quebrei aquelas tábuas da lei. Eles não viram, e os que viram eram novinhos demais e eles não se lembram. Daí vem o Deuteronômio, uma recapitulação, uma releitura, uma leitura atual da lei, feita por aquele mesmo que a recebeu diretamente de Deus, e para explicar, para plantar aquelas palavras de Deus no coração daquela geração que entraria na terra prometida. E aí a importância do culto, ela está aqui, o capítulo 12, ele está trazendo assim de uma forma resumida os princípios essenciais para o culto a Deus. E Deus então vai fechando essas suas leis, Deus falando assim, vocês vão me cultuar? Então tem que ser assim. Se vocês vão me cultuar, eu quero que seja assim. E Deus, então, conclui lá no versículo 32, dizendo o seguinte, apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem, nem tirem coisa alguma. Se o culto é para mim, eu não quero novidade. Se o culto é para mim, eu não quero criatividade. Se o culto é para mim, eu não quero autenticidade. Se o culto é para mim, tem que ser do jeito que eu quero, já que é para mim. E aqui nós temos o princípio regulador do culto, que em teologia, mais precisamente na teologia do culto, nós chamamos de princípio regulador do culto, que é você se preocupar em presentear a pessoa com um presente que ela vai gostar. Como é que é isso aqui? Você tem formas, você tem pelo menos 3 formas, né, de presentear alguém. Tem aquela forma banal, em que você vai cumprir um rito. Tem um costume, né, é da etiqueta levar um presente. É uma pessoa do meu trabalho, é meu chefe, né? Eu vou levar um presente. É alguém. E aí você dá aquele presente assim, fulano, tá um dinheiro e fiz um pix, compra alguma coisa que você achar legal lá. Não é um presente de coração. Você está cumprindo um rito, é algum presente, né? Tá cumprindo um dever, fazendo alguma coisa ali, né? Mas você tem uma outra forma de presentear, que é aquela assim, eu vou comprar isso aqui, porque se eu ganhasse aqui, eu ia achar bom demais. Só que a outra pessoa, você não sabe se ela gosta. Né? Eu amo verde-limão, vou dar uma camisa verde-limão para o Kilder. Eu ia gostar demais se eu ganhasse. Eu vou odiar, nunca vou usar essa camisa. Eu nunca vou usar. Mas você comprou pensando no seu coração. Eu gosto demais de uma roupa nessa cor. Né? Então é assim, é segundo o meu coração, um presente para o outro que se eu ganhasse eu ia gostar demais. E aí tem o presente de amor, com amor. Nossa, o que eu daria para aquela pessoa que na hora que ela receber assim, ela vai falar assim, gente, foi o presente do ano, eu vou usar isso aqui com uma alegria. Não acredito que você me deu isso aqui. Então, o princípio regulador, esse texto aqui da palavra de Deus, ele faz isso. Ele fala para nós assim, esse jeito que vocês estão fazendo culto aí, ele está esquisito. Aquele culto assim, cujo texto preferido da Bíblia é a letra mata e o espírito vivifica. Deixa o espírito livre. Então eu vou lá assim, eu sinto isso aqui, me emociona. Não, eu sonhei com isso aqui, então eu vou e enfio isso aqui no culto. Sabe? Aqueles cultos que mais se parecem com uma sessão circense. Que tem de tudo, as coisas mais mirabolantes, as coisas mais esquisitas vão enfiando no culto. Né? E foram fruto da imaginação humana. Nossa, aquilo me emociona, nossa, eu vi aquilo lá, eu sonhei com aquilo. E aí eu vou enfiando aquilo ali no culto. Sabe? Por quê? Porque eu gosto de ir lá e me sentir bem. E eu gosto de ir lá e arrepiar. Eu gosto de ir lá e me emocionar.
Então, é uma forma, né, de dar presente. Aí tem aquela outra, assim, a turma que fica no meio. Uma turma, assim, não põe essas aberrações, mas também não se preocupa em perguntar: Deus, como é que o Senhor quer ser cultuado? Preocupa-se da seguinte forma: o que é que não é proibido? Se não é proibido, a gente põe no culto. Não, ele nunca proibiu isso aqui, então eu posso colocar isso aqui. Mas aí tem a turma que se preocupa com o princípio regulador. E a ideia é: o culto é para quem? É para Deus? Ué, então ele é quem tem que gostar. E ele já falou do que é que ele gosta? Ele falou. Ele falou para nós como é que ele quer ser cultuado. Ele falou para nós como é que ele quer ser servido. Então, ele falou, onde é que ele escreveu isso? Ele mandou cartas para nós falando o que é que ele quer. Se o culto é para mim, tem que ser assim. Tem que ter isso, isso, isso. Aí eu olho para cá. É assim que é o presente para Deus. Deus falou que ele gosta disso, que ele não gosta disso. E aí eu olho lá e ele fala assim, não inventa moda. Deuteronômio 12, 32. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Aí essa turma se preocupa com o seguinte: não basta não ser proibido. Não foi proibido, então nós podemos colocar. Não é suficiente. Ele não pediu isso, então a gente não coloca. Sabe, a ideia de enfeitar o presente, porque eu gostaria. Aí eu coloco coisas que ele não pediu, ele vai olhar e falar assim, pois é, isso aqui que vocês inventaram, essa cereja aqui atrapalhou o bolo inteiro. Sabe, essa uva passa aqui, do arroz feito com tanto amor, estragou o arroz inteiro. E assim era a preocupação de um bom levita. Era com isso que a tribo de Levi tinha que se preocupar. As outras 11 tribos, eles estão lá trabalhando, guerreando, plantando lavouras, e aí eles vão separar um tempo para virem cultuar a Deus. E quando eles vierem cultuar a Deus, primeiro, nós devemos ter uma postura de culto permanente, nós devemos viver adorando o Senhor. E quando eles chegarem aqui, eles esperam, inclusive eles cuidam do nosso sustento. Quando ele vai lá e ele tem uma colheita, ele separa um décimo daquela colheita e manda para cá, e eles nos sustentam, justamente para nós nos dedicarmos a cultuar o Senhor e perguntar para o Senhor, e olhar na palavra do Senhor, como é que o Senhor quer ser cultuado? Então, ele não está tendo esse zelo lá, porque ele está ocupado em alimentar o país, ele está alimentado em proteger as fronteiras, ele está preocupado em mandar os inimigos para fora, mas aí ele vai vir adorar o Senhor. Aquele lá da tribo de José, aquele lá da tribo de Judá, aquele lá da tribo de Efraim. E quando ele chegar aqui, eu tenho que ter a responsabilidade. Falar assim, Deus gosta de ser cultuado dessa forma, faz só isso. Não inventa moda. Líderes que inventam moda não estão honrando o Senhor. Muito cuidado com o que está sendo inserido nos cultos aí afora. Com o que está sendo inserido nos livros aí afora, com o que está sendo inserido nas músicas aí afora. Está cheio de uva passa nesse arroz que Deus não pediu. Ele falou assim, me faça um bom arroz com feijão. Aí você vai lá e enfia uma mistura que ele não gosta. Estraga o prato todinho. Os levitas tinham que ter esse rigor. Aí então, Deus deu essas instruções, a turma entrou na terra prometida, e depois de Deus ordenar todas essas coisas, eles já estabelecidos sob a liderança de Josué, fincaram as suas tendas, construíram as suas casas, e agora a vida na terra prometida era uma realidade. Israel não era mais escravo do Egito, Israel não era mais um povo perambulando pelo deserto, Israel agora está desfrutando das promessas que Deus fez para os patriarcas e que ratificou para eles também. Eles moram na terra que mana leite e mel. Passam-se 350 anos, eles sendo liderados, governados pelos juízes, até chegar lá no ano 1050 e começa o período da monarquia. Os reis agora quem vão governar sobre Israel. Está lá na sua Bíblia, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E aí naquele período dos reis, nós temos um rei que se destacou dentre todos os outros. O rei Davi. E o rei Davi, você sabe, ele aparece nas Escrituras como um músico ungido por Deus, que tocava, que cantava, que compôs vários cânticos que estão aqui no livro de Salmos, que até hoje nós usamos para louvar o Senhor. É o seu primeiro ofício, músico oficial de Israel,
que era usado por Deus para acalentar o coração do rei Saul. Quando Saul era rei, Davi, ainda um jovenzinho, tocando a sua harpa, louvando o Senhor para expulsar um espírito maligno que estava ali perturbando o rei Saul. E quando aquele espírito maligno vinha e Saul ficava perturbado, Davi louvava o Senhor, adorava o Senhor, e o espírito deixava temporariamente Saul e havia paz. Mas depois é o próprio Davi quem se torna rei. Então agora, em Israel, você tem um rei que, além de empunhar muito bem a lança, o escudo, o arco e flecha, a espada, ele empunha muito bem também uma harpa, e ele sabe muito bem manusear uma batuta e conduzir uma orquestra no seu tempo. Davi, então, quando rei, ele se dedicou muito, meus irmãos, a aperfeiçoar o culto em Israel. Ele expandiu, ele ampliou consideravelmente o serviço de culto a Deus. Ainda que não sendo levita, ainda que não entrando nos espaços onde ele não podia entrar, sabendo que Deus rejeitou o rei anterior para quem ele trabalhou, justamente porque o rei anterior entrou em espaços em que ele não podia entrar, por não ser sacerdote. Davi se sabia não sendo sacerdote, não ia usurpar o ofício dos sacerdotes, não ia usurpar o serviço dos levitas, mas enquanto rei, ele podia muito estimular e financiar que o culto a Deus fosse um culto alegre, que fosse um culto esplendoroso, que Deus fosse adorado na beleza da sua majestade, conforme ele declara nos seus muitos salmos. E assim, então, Davi, ele cooperou grandemente para aperfeiçoar o culto, o sacerdócio, a música e os músicos para o louvor a Deus. Isso, meus irmãos, gerou uma diversidade de cantores e instrumentistas muito bons em Israel, de forma que nunca tinha havido até então, e muitas nações da terra não experimentaram na medida em que Israel experimentou a partir do reinado de Davi. Famílias completamente dedicadas a tocar em um determinado instrumento, a tocar no outro determinado instrumento, a cantar com tal voz e assim por diante. Um incentivo muito grande para que houvesse alegria, celebração. Não apenas animais sendo sacrificados, mas o louvor ao Senhor. Não apenas o louvor através do incenso, lá no altar do incenso, no lugar santo, mas o louvor que poderia sair dos lábios e dos corações dos israelitas, uma vez que somente o sacerdote podia entrar e queimar incenso, louvando o Senhor. Mas o povo podia cantar. Davi entende isso, e ele corre atrás disso, e ele constrói isso naquela nação. E toda essa dedicação para o culto, que foi assim se estendendo de geração a geração, gerações se dedicaram à música, à arte sacra em Israel, fez com que a habilidade musical de Israel se aperfeiçoasse consideravelmente. E essa fama musical dos israelitas se tornou conhecida mundialmente na época. O tempo passou, e agora eles estão aqui, no Salmo 137, cantando, declarando, registrando essas palavras que nós acabamos de ler. Eles estão aqui uns 500 anos depois de Davi. E eles foram arrancados à força do seu país. Eles estão agora exilados a mais de 1.000 quilômetros de casa e estão lá, escravizados na Babilônia. E como escravos lá na Babilônia, mais de 1.000 quilômetros das suas casas, os babilônicos, não seus amigos, mas seus captores, aparecem, pedindo para que eles cantem, para que eles toquem cânticos alegres que eles cantavam a Israel, que os babilônicos tanto ouviram falar a respeito da beleza daqueles cânticos, da presteza daqueles músicos. Seus captores, aqueles que os escravizavam na Babilônia, cantem aqueles cânticos para nós. Por que essas harpas estão penduradas? Toquem essas harpas aí. A gente ouviu falar que vocês são tão bons na música, e a presença dessas harpas aí confirma isso. Canta para a gente, canta para a gente. E eles se rejeitando a cantar. Há a possibilidade de, numa perspectiva evangelística, a gente criticar essa postura de Israel.
Mas também, como disse o Spurgeon, meditando no Salmo 137, ele disse o seguinte: desde que critiquem a postura dos israelitas em não atender o pedido dos babilônios para eles cantarem os cânticos alegres de Israel. Aí a turma ouve e fala, critica. Por que eles não cantaram? Por que eles não queriam cantar? Era até uma oportunidade, né, na nossa perspectiva hoje, evangelística. Aí vem o Spurgeon, meditando no Salmo 137, ele diz o seguinte: deixem que critiquem aqueles que nunca viram o seu templo incendiado, a sua cidade arruinada, as suas esposas sequestradas e seus filhos mortos. Eles talvez não seriam tão aveludados nas palavras se tivessem sofrido dessa forma. Mas, enfim, por que é que Israel, eles sendo tão habilidosos musicalmente, e aí quem tem uma habilidade quer exercer aquela habilidade? E estando presos, certamente não tinham essa liberdade o tempo todo. Vai trabalhar, meu filho, você é escravo, vai ficar cantando, vai ficar tocando. Mas quem tem um dom, quem tem um talento, quem tem especialmente uma habilidade artística, fica doido para exercer aquilo, para manusear aquele instrumento, para cantar um cântico. Quem tem habilidade quer aflorar aquilo o tempo todo. Ainda mais estando numa situação de privação, quando as oportunidades são tão poucas. E aí vem alguém e pede, faça, vocês têm liberdade. Agora é o momento, está com vontade de cantar? Canta. Está com vontade de tocar harpa? Toca. Por que é que então eles, sendo tão habilidosos musicalmente, tendo gosto pelo canto e tendo ali aquela oferta oportuna de cantar as suas músicas, eles se recusaram a cantar na Babilônia? Eu vou tentar ilustrar a resposta para essa pergunta, vou tentar ilustrar isso usando dois animais com as suas habilidades: a aranha e o tubarão. A aranha, você conhece a aranha? Na sua teia, quando a aranha está na sua teia, ela é um predador formidável. Você sabe disso. A aranha, ela produz material da teia, é estudado, né, grandemente pela indústria de estruturas, que ela produz ali naturalmente o elemento mais resistente e flexível da natureza, dadas as suas proporções. Por causa, né, da habilidade da aranha na sua teia, insetos, pequenos pássaros, até mesmo pequenos mamíferos, ainda que maiores, mais imponentes do que a aranha, se caírem na teia da aranha, serão presas fáceis, porque lá ela é rainha, na sua teia. Na teia da aranha, quando ela está na sua teia, na teia, ela dá um show à parte. A gente não consegue imitar aquilo. A gente não consegue produzir algo como aquilo, como a aranha consegue. E ela sabe usar aquilo muito bem. O tubarão, no mar, ele é o rei. Lá, no mar, ele ocupa o topo da cadeia alimentar marinha. É um animal perfeito na sua constituição, você sabe, a anatomia do tubarão, todo o seu corpo feito de cartilagem, flexível, uma mandíbula grande, muitas fileiras de dentes muito afiados. No mar, ele é poderosíssimo e muito temido. Tira a aranha da teia e ela não consegue se alimentar. Fora da teia, a aranha morre de fome. A aranha só é formidável se ela estiver na teia. Tira o tubarão da água e ele morre como qualquer sardinha. Na água ele é o rei, mas ele só consegue reinar quando ele está na água. Aliás, fora da água ele não consegue nem viver, quanto menos reinar. Por que é que Israel, com tanta habilidade para música, não conseguia cantar na Babilônia, conforme eles declaram no Salmo 137? Pela mesma razão da aranha e do tubarão. Uma questão de habitat. E eles declaram isso. Versículo 4. Como é que nós poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Somos gerações. E só fizemos isso na Terra Santa. No tabernáculo, no templo. Agora, a gente não está lá. E se eu quiser voltar para lá, não tem jeito. E se eu voltar para lá agora, não tem mais templo.
Como é que nós poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Não cantam na Babilônia por uma questão de habitat. A arte de Israel na Babilônia, meus irmãos, ela seria usada, sabe para quê? Para entreter, para divertir os seus inimigos. Aquela arte serviria para enfatizar ainda mais a derrota deles, a humilhação deles, e não para louvar a Deus, a finalidade para a qual Deus deu para eles aquelas habilidades. Israel só podia dar o melhor de si, e com alegria, e com dedicação, com entrega, com devoção, se estivesse em casa. Porque a habilidade de Israel, ela foi dada para Deus, para ser usada por Deus, para Deus, na sua habitação, no lugar da sua habitação. Longe do templo, longe de Israel, não tinha alegria. Eles estavam fora do seu habitat, eles estavam fora da terra da promessa, eles estavam longe do vislumbre, do cuidado das promessas de Deus se cumprindo sobre as suas vidas. E eles sabiam que longe dos pátios do templo, longe da terra prometida, longe da habitação do Senhor, o seu cântico seria muito inútil. Porque a sua habilidade musical, ela era inútil estando Israel longe da casa de Deus. Israel tanto sabia disso que eles apregoavam sobre si as seguintes maldições. Versículos 5 e 6. A turma pede para eles cantarem. Eles, não vamos cantar. Ah, é birra? Não tem jeito. A gente cresceu louvando o Senhor lá na Terra Santa. Isso aqui está associado à promessa de Deus. Isso aqui está associado à vida com Deus. Esse cântico está associado à nossa comunhão, ao nosso relacionamento com Deus. Aqui a gente está vendo, a gente tem notícias de um país destruído, de um templo queimado. As notícias que nós temos são de que as nossas esposas, os nossos filhos foram separados de nós e muitos já foram assassinados. Como cantar nessas circunstâncias? Aliás, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Em outras palavras, sabe o que é que eles estavam dizendo? Palavras dos arpistas. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que eu nunca mais consiga tocar uma harpa. Que eu perca completamente essa habilidade. Porque eu só posso dedilhar uma harpa se for para o Senhor. E mais, que a minha língua, que ela grude no céu da boca, versículo 6, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Em outras palavras, se a casa de Deus não for a minha maior alegria, que eu jamais consiga e tenha motivos para cantar uma canção. Que eu nunca mais tenha alegria para cantar um cântico qualquer. Porque eu só posso cantar se for para o Senhor no seu tempo. Agora, você acha que isso aqui tem a ver só com a aranha, o tubarão e Israel na Babilônia? Não, isso aqui tem tudo a ver com você. Aqui hoje, nesse lugar, nesses dias em que você está vivendo essa sua vida aí. Isso aqui é para você, isso aqui é sobre você com Deus. Você foi criado por Deus, sabe para quê? Para viver para Ele. Seu corpo, a sua saúde, a sua formação, seus estudos, seus diplomas, suas habilidades, seu trabalho, o seu dinheiro, o seu patrimônio, o seu casamento, os seus filhos, tudo. Quem você é, tudo que você tem e tudo que você sabe fazer de bom, tudo isso te foi dado por Deus para ser usado para a glória dele. E você só pode ser feliz de verdade se você estiver no habitat para o qual você foi criado. Na presença de Deus, em comunhão com Ele, usando tudo isso que você é, tem e faz para a glória dele. Longe de Deus, por melhor que você seja, um bom profissional, uma pessoa muito dedicada, um bom gestor, uma pessoa legal, sabe? Mas estando longe de Deus, com toda certeza
certeza absoluta. Você vai ser uma aranha fora da teia, um tubarão fora d'água, um Israel na Babilônia. Você será triste, sem graça e sem capacidade para se realizar. Você vai fazer muito para os olhos dos outros, mas nada que te dê a satisfação. Eu estou vivo, está valendo a pena, está sendo bom. Eu estou me sentindo assim, realizado. O que eu estou fazendo aqui vai perdurar. Eu estou no caminho certo. Eu estou me sentindo realizado. E talvez a distância de Deus, e talvez uma vida que não está glorificando a Deus hoje, por esses dias, seja a resposta para essa apatia, para essa vida sem graça, para essa vida sem sentido e para essa tristeza em que muitos estão vivendo nesse momento. Que ser uma aranha fora da teia, tubarão fora da água, um Israel fora de Israel, um homem, uma mulher que conhece o Senhor, criado por Deus, para Deus, e que nesse momento não está vivendo em comunhão com Ele, ou não está glorificando a Ele com alguma área da sua vida. E se isso está acontecendo, essa apatia, esse desânimo, essa vida sem graça, a resposta está nisso aí. Porque você está longe dessa fonte de alegria, está longe dessa fonte de paz, você não está fazendo o que deveria fazer para quem você deveria fazer. Feche seus olhos. Ore a respeito disso. Porque quando nós estamos vivendo nesse momento, o bom é que as palavras do Senhor para nós não são palavras para destruição. Deus não está falando isso aqui assim, ó. Pois é, você está sabendo disso, agora você sai daqui, você vai ser destruído. Não, não. São convites. Quando nós ouvimos essas palavras num momento como esse aqui, é Deus falando assim, você não precisa continuar desse jeito, não. A palavra do Senhor, num momento como esse aqui, é assim, ó pequena aranha, volta para a teia, para que lá você volte a viver esplendidamente. Sabe, gente, devolva o pobre, moribundo, tubarão à água, para que lá ele sobreviva e volte a reinar. Israel, saia da Babilônia e volta para Jerusalém, para que lá você volte a cantar com alegria, tocar a harpa para o Senhor. A palavra do Senhor é para você que se encontra assim, longe de Deus, está vivendo uma vida que não o está glorificando nesse momento, para que você se volte para Ele, para que com Ele você possa viver a melhor parte da sua vida. Agora, eu não conheço seu coração, não conheço sua mente, eu não convivo com você diariamente, portanto, só você sabe. E só você sabe se o Espírito Santo está falando com você através dessa palavra. Só você está entendendo se o Espírito Santo está mostrando uma área específica na sua vida em que você não está servindo, em que você não está glorificando. Só você está ouvindo, pode estar ouvindo essa palavra como um convite de Deus. Volta para mim, volta para a comunhão comigo, volta para a vida. Mas se você nessa noite ouve essa palavra como um chamado de Deus, como um convite de Deus, para você se voltar para mais perto dele, ou para você voltar a glorificá-lo com alguma área da sua vida, através da qual você não tem glorificado, e você ouve essa palavra como o Senhor te chamando, a aranhazinha volta para a teia, tubarão volta para a água, Israel volta para a terra santa, meu filho, volta para mim, minha filha, volta para mim, para você ter alegria, para você poder cantar em espírito e em verdade, para você voltar a fazer essas coisas no esplendor da vida que eu tenho para você. Vamos orar. Eu convido você a ficar de pé, dizendo sim para esse chamado do Senhor. Primeiro você ora. Aproveita um tempo, você próprio é quem vai orar por você, e depois eu vou orar, mas que você próprio ore por você nesse momento. Fala para Ele o que você precisa falar. Responda para Ele o que foi que Ele inquiriu de você e onde foi que você ouviu essa palavra como um convite. Se você quiser, você se declara para o Senhor, você se entrega para o Senhor. Se você tiver dúvidas que precisam ser esclarecidas e que ainda não foram até aqui, você pode me procurar os irmãos da liderança para conversar sobre isso. Mas oremos ao Senhor.
Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, tem misericórdia de nós, porque nós somos teimosos, nós ainda somos tão infantis, espiritualmente falando. A gente se encanta com as coisas desse mundo, a gente é tão facilmente seduzido, Santo Deus. Nós não conseguimos, estando de pé, ficar sempre de pé. Por isso, eis-nos aqui, Santo Deus, cada um de nós em um momento, cada um de nós com uma resposta, cada um de nós tendo um chamado do Senhor para nós. O Senhor, na sua onisciência, o Senhor é extraordinário, porque o Senhor fala com todos nós, mas pessoalmente. Então, Deus, ouve cada uma das orações que estão sendo feitas, cada uma das confissões que estão sendo feitas, cada um dos pedidos, cada um dos clamores pedindo socorro do Senhor. Escuta tudo isso, Santo Deus, mas venha com respostas por esses dias, para que todos nós que estamos orando sinceramente, Santo Deus, possamos ser verdadeiramente visitados pelo Seu Espírito e essa palavra ao longo desses dias, para termos essa nossa comunhão e esse nosso prazer no Senhor plenamente restaurados, começando aqui agora, enquanto estávamos ouvindo essa palavra, e que isso se estenda pelos próximos dias, Santo Deus. Eu rogo ao Senhor por isso, em nome santo do Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai. Restaura em nós o culto, restaura em nós o canto ao Senhor, restaura em nós a adoração ao Senhor, restaura em nós a satisfação, o prazer, a plenitude da alegria em Tua presença. Faça isso em cada um de nós, Santo Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.